Baek Seon é um homem de família influente que se torna o mais jovem porta-voz presidencial da Coreia. Ele se casa por conveniência com Hong Hee-ju, uma intérprete que sofre de mutismo após um acidente de infância. Vem comigo que eu vou resumir os episódios 1 e 2 do dorama Quando o Telefone Toca. Já se inscreve no canal e deixa seu like aqui embaixo se você gosta de vídeos como esse. Vamos lá! O episódio 1 começa mostrando os dois protagonistas, Baek Seon e Hong Hee-ju, entrando em uma festa, e já dá pra perceber que ele é bem dominador, mas não mostra nada demais. E depois vai para a Hee-ju e vemos que ela é muda e trabalha como intérprete de língua de sinais na televisão, em um jornal. Depois que ela termina a transmissão do jornal, entra na televisão uma mensagem importante do ministro, que por acaso é o marido dela, Baek Seon, e ele diz que tem alguns terroristas querendo usufruir de pessoas e mantê-las de refém, mas para não assustar a população e resolver por baixo dos panos, ele não conta toda a verdade para a população e vai fazer todas as negociações por baixo dos panos. Logo depois vemos Hee-ju conversando com a mãe do Seon e a mãe dela, e elas pedem para que ela largue o emprego, mas ela não quer isso. Mais tarde, quando está no carro para voltar para casa, ela se depara com um acontecimento terrível. O seu carro não está seguindo os comandos, pois o carro dela está sendo hackeado por terceiros. Ela é quase atropelada pelo parque caminhão, mas por enquanto nada acontece. Ela se desespera e tenta sair do carro, mas o carro não pode ser destrancado, pois estão hackeando ele. Enquanto isso está acontecendo, o Seon está recebendo uma ligação anônima que dizem que estão com a sua esposa e que vão matá-la. Ele não acredita e acha que estão apenas passando um trote nele. Desliga o telefone e liga para a mãe da Hee-ju, e ela diz que a filha está em casa e que até já jantou. Então aí ele tem certeza que é um trote, pois a mãe dela mentiu para ele. Mas, ainda com uma pulga atrás da orelha, ele pede para os seus funcionários que rastreiem um número que ligou para ele, e ele continua recebendo as ligações. E diz que podem matar a esposa dele e que não liga se fizerem isso, pois ele acha que ela está segura em casa. No carro com o bandido, ela é ameaçada com uma faca, pois ele quer dinheiro. O bandido diz várias coisas e continua ligando para o Seon. Ela está muito aflita e não consegue nem gritar, pois não fala, mas está com muito medo. Inclusive, o bandido diz várias informações de como usar o celular dele e como funciona para não ser rastreado tão facilmente. Essa é uma informação válida para o próximo episódio. Ela pega o controle do carro novamente e começa a dirigir enlouquecidamente. Enquanto isso, ele fez uma coletiva de imprensa e diz que as negociações foram concluídas com sucesso e que os reféns irão ser salvos. Isso tudo enquanto ela está dirigindo muito rápido. Depois da coletiva mostra ela tomando um banho, depois do acidente que ela provocou, e fazendo o jantar como se nada tivesse acontecido. E ela continua sem falar nada. Ele chega em casa e vê ela sã e salva, e recebe uma notícia que para rastrear o bandido precisa receber a ligação novamente e ficar pelo menos 10 minutos em ligação. Quando ela está lavando a louça, ele diz que quer que ela vá em uma festa com ele, mas não como sua esposa, pois ninguém deve saber que ela é a esposa dele. Isso é confidencial e somente a família deles sabe. Nem a imprensa, nem ninguém pode saber sobre eles. Ele quer que ela vá a essa festa como intérprete, pois a esposa de um dos comerciantes era deficiente auditiva. À noite, mostra um flashback de como eles se casaram e que ela foi a substituta, pois ele iria se casar com a irmã mais velha dela. Mas ela desistiu de última hora, então Hee-ju ficou no lugar. Resumindo, um casamento arranjado, pois os dois são de família rica. Ela nem tanto. No outro dia na festa, ela vai como intérprete na festa com ele. E ele até diz para o comerciante no meio da conversa que ela é uma fraqueza para ele, pois ele a esconde porque não quer que ninguém a machuque. Logo em seguida, ela usa a língua de sinais, que por sinal ele não entende, para xingá-lo e dizer o que aconteceu na noite passada. Mas ele não entendeu nada e fica aflito, pois vai receber a ligação novamente do bandido às 10 horas da noite. Ela sai da conversa bem brava e angustiada e vai até o banheiro. Ele recebe a tal ligação e o bandido começa a falar que ele também está na festa e que está observando o Seon, e diz coisas para ele ter certeza disso. O Seon fica muito bravo e sai procurando o bandido pelo local, enquanto eles conversam. E o bandido revela tudo sobre a vida do Seon, que ele tem uma esposa que ninguém conhece e sobre o casamento arranjado que ninguém sabe sobre. E diz o que fez com a esposa na noite passada, de tentar matá-la. Mas aqui é nos revelado quem é o bandido, a Hee-ju, e mostra como ela fugiu do bandido, provocando um acidente
acidente na qual o bandido fugiu e o carro ficou debilitado. E que sim, ela consegue falar. E que no carro ela ficou muito brava e começou a xingar o Seon. Aí acelerou o carro e pegou o celular do bandido. Agora é ela que está ameaçando o Seon, pois ela não quer continuar sendo a esposa dele. O episódio 1 acaba com essa revelação de ela conseguir sim falar. O episódio 2 começa com ela quase sendo descoberta por ele, pois ele está na frente do banheiro e ela sai assustada de lá. Ele puxa ela para um canto e pede se ela sofreu o acidente. Ela responde tudo digitando no celular para ele entender. Ele pergunta se ela se machucou e verifica e vê que sim, ela saiu ferida. E se ela viu o rosto do bandido? Ela diz que não, pois ele estava com o rosto coberto o tempo todo. Mas ela está magoada por ele ter dito que o bandido poderia sim matá-la e que ele não estava nem aí. Quando chegam em casa, ela tenta esconder o telefone para que ele não descubra nada. E ele entra no quarto e pega a chave do carro dela. Ela fica super aflita, pois não quer que ele descubra que ela está o chantageando. E ele quer ver o estado em que o carro ficou. Desce pelo elevador e começa a revistar o carro, até mesmo as câmeras de segurança dele. Quando ela percebe que pode ser desmascarada por ele por conta da câmera, desce as escadas correndo atrás dele. Quando chega lá embaixo, ele revela que as câmeras não gravaram nada e ela fica aliviada. Agora ela só sai de casa acompanhada por seguranças. No outro dia ela vai para o trabalho, pois ela disse no dia anterior que não queria parar de trabalhar e ele aceita. Quando ela vai para o trabalho, faz o que tinha que fazer. Vai até o banheiro e percebe que tem alguém a seguindo e fica com medo e some de repente. Até que as seguranças sentem a falta dela e começam a procurar enlouquecidamente por ela e não a encontram de jeito nenhum, pois ela desapareceu. Mas logo em seguida, as seguranças a encontram conversando com um cara misterioso, que logo em seguida descobrimos que é um antigo colega de faculdade da Hee-ju. Eles conversam bastante com as línguas de sinais, pois ele também sabe, mas não é nos dito nada sobre ele, somente isso. Mais tarde, quando ela vai para casa, se depara com a sua mãe e descobrimos que ela só se casou com o Seon por conta que queria manter o seu pai em um hospital bom e mantê-lo salvo, e que essa era a condição para que o casamento acontecesse. A mãe dela até entrega uma roupa sensual para ela, pois quer que a sua filha seduza o Seon e que ela não quer fazer isso de jeito nenhum. Mas ela veste a roupa e faz a ligação novamente, se passando como um bandido, pois quer se livrar do casamento. Até envia uma foto sensual para ameaçar o Seon e ainda diz que o marido não conhece o corpo da esposa, para que ele se sinta mal, e pede 2 bilhões de wons como recompensa para não matar a esposa dele. Os 2 bilhões são para a quebra de contrato de casamento. À noite, ele chega no quarto dela e puxa o edredom. Ele até cai por cima dela, rolando um clima, mas não faz nada ainda. Nesse meio tempo, mostra um flashback de ela pelo menos tentando, no começo do casamento, ter alguma coisa com ele, mas que ele somente a rejeitava. No outro dia, pela manhã, eles cozinham juntos na cozinha e rola até um momento fofo, mas ele estraga um pouco por ciúmes do amigo dela de faculdade. No trabalho dele, ele ainda está tentando rastrear o bandido e pegam algumas imagens de segurança que mostra que o bandido entrou no carro como se alguém tivesse deixado entrar e suspeitam que a Hee-ju está traindo o Seon e que o bandido possa ser um amante dela, o que é mentira. Agora, na Hee-ju, ela vai visitar o seu pai no hospital. Eles não falam qual é o diagnóstico dele, mas pelo que eu notei, mas posso estar errada, pois sou formada somente em Grey's Anatomy. Ele parece estar com Alzheimer. Ela o visita e com ele ela fala normalmente, o que dá a entender que ela finge mesmo não conseguir falar. Quando dá às 22 horas novamente, ela faz a ligação, fingindo ser o bandido. Eles conversam e ela continua pedindo dinheiro, mas ele reluta bastante e ela se enfurece. Mas pouco tempo depois, ocorre um barulho bem alto e a ligação é cortada. Em casa, ela liga a TV e vê uma notícia dizendo que o prédio em que ele estava foi colocado uma bomba e que essa bomba explodiu. Ela fica bem preocupada que ele possa ter se machucado, mas ele chega em casa e quer respostas. Coloca ela contra uma mesa e quer ver a manchinha na perna dela, pra ver se aquela foto que o bandido mandou era realmente ela. Mas o episódio acaba
antes de ele descobrir a verdade. No epílogo é nos mostrado que a irmã mais velha desistiu do casamento e que foi ele que escolheu casar com a Hee-ju, pois ela já estava prometida para outro homem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, clica no like aqui embaixo, se inscreve no canal e logo logo sai os episódios 3 e 4 resumidos aqui no canal. Bye bye! See you! You think I'm so cool.